Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Giovanni, ela professor da oratória. E aí, gente, como é que vocês estão acompanhando ao vivo? Você que está vendo gravado, satisfação ter vocês aqui. Meu nome é Giovanni Begossi, eu sou o professor da oratória. Sou bicampeão brasileiro de oratória também. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre várias coisas, né? Comunicação no geral, persuasão, mas também coisas que não tem nada a ver. O que será que vai sair? Pois é, cara, acho que pode ser qualquer coisa. Cara, antes da gente continuar, você já deu uma introdução sobre quem é você, mas eu queria saber o porquê oratória, por que isso que te cativou, por que é isso que você levou pra tua vida? Cara, sua pergunta é muito doida, porque literalmente ontem eu fiz um mapa numerológico. Você pode nem saber o que é isso, você pode achar que é uma doideira. Há um ano atrás, eu não queria nem me aproximar desse tipo de coisa, era muito cético. Só que daí, recentemente, aconteceram algumas coisas, falei, vou fazer um mapa numerológico. E daí, olha só que maluquice. Saiu lá nesse mapa que comunicação seria o meu grande desafio na vida. Mas além de ser o meu grande desafio na vida, seria uma das minhas maiores dádivas. E foi muito doido, porque no mapa, geralmente, não sai linkado essas coisas assim. Mas saiu literalmente isso que eu tô te falando. E quando eu vou ver a minha história de vida, foi de fato isso que aconteceu. Por que eu comecei a estudar comunicação? Antigamente, eu não era essa pessoa comunicativa. Eu não era sequer uma pessoa agradável. A gente gosta de falar, oratória, né? Falar bonito num palco. Mas, cara, no fringir dos ovos, no fim do dia, para mim, oratória é sobre ser uma pessoa leve, agradável e gostosa de se ter por perto. Imagina aí, você masterizar essa habilidade. Simplesmente ser uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. E eu não era essa pessoa. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu era um nerd antissocial. Eu era o melhor aluno da turma, só que ninguém gostava de mim. Absolutamente ninguém. Eu lembro até que teve uma época que eu tava numa super turma. Literalmente, o nome era esse. Era a turma que reuniu as melhores mentes do colégio. Eu tava lá e eu era o melhor da melhor turma. E teve um exercício que o professor de biologia passou, que ele falou assim, né? Escreveu no quadro, gente, eu vou colocar um exercício aqui que ele é extremamente difícil. Ele é nível ensino médio, eu tava no ensino fundamental. Nível ensino médio. Quem responder certo vai ganhar meio ponto na média. E isso, nossa escola particular, todo mundo muito competitivo, todo mundo, né, querendo esse ponto. Simplesmente, o que eu fiz? O cara ia escrevendo, e daí enquanto eu escrevia, eu já ia estudando. Então, a galera tava esperando o professor terminar de escrever para poder resolver o exercício. A cada palavra que ele revelava, eu falava, o assunto é esse. Aí eu estudava. Chegou num ponto, só pra você ver como era a questão da nerdice. Chegou num ponto que ele colocou o ponto de interrogação, plim, e eu já tinha resposta. Ele terminou de escrever e eu já sabia a resposta. E eu não levantei. Eu fiquei quieto. Porque eu falei, cara, essa galera já me odeia. Imagina isso, eu levantar e falar que eu tenho a resposta certa. Eu já sabia as respostas. Ai, meu Deus, lá vem esse nerd de novo. E eu, nossa, já não aguentava mais rejeição. Acabou que eu fiquei, né, quieto. Fiquei assim na cadeira. E a galera resolvendo o exercício, né? Eu sei que passou um tempo, pareceu uma eternidade. Até que eu falei, dane-se também. Aí levantei, fui lá e dei todo mundo. Giovanni, deixa a gente responder. Deixei. Mas daí só pra te mostrar, né? Eu era esse nerd antissocial. Eu não tinha amigos. Eu não tinha uma personalidade agradável. Eu não era chamado pros rolês. Aniversário e tal. Nunca era chamado. Eu nunca tinha beijado na boca. Nem se pode falar, né? Já foi. Pode. Eu sofria bullying. Cara, é uma coisa chata, né? Você é a pessoa que fica lá, as pessoas pegando no pé, dando apelido. É uma coisa chata. Então eu era essa pessoa. E daí eu via as outras pessoas sendo mais felizes. Elas eram extrovertidas, elas eram mais leves, a vida delas parecia que era melhor. E eu olhava assim e falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Por que eles conseguem ser felizes e eu não estou satisfeito com a minha vida? Poxa, eu quero mudar, eu não aguento mais essa situação, chega. E chegou num ponto que eu não estava mais aguentando ser esse nerd antissocial, o melhor aluno da turma que não tinha amigos. E eu falei, vou melhorar isso. Vou enterrar esse cara, vou virar essa página na minha vida, eu vou nascer de novo. Eu entrei no teatro. E daí lá no teatro foi quando eu comecei a aprender sobre ser uma pessoa mais expressiva, mais extrovertida, perder medo de palco. Só que aconteceu uma coisa meio doida no teatro. Eu passei 2 anos lá, eu comecei a me viciar no palco. Então eu saí de ser um cara que não me comunicava bem para de repente me viciar nisso. E daí fazendo o link lá com o mapa numerológico, ó que doido. Era um grande desafio meu, mas também uma dádiva. E daí eu percebi que, poxa, eu gosto disso. E daí quando eu percebi que eu gostava, eu comecei a investir todos os meus esforços em desenvolver oratória. Literalmente.
Cara, entrei na faculdade de Direito. Fiz Direito, fui advogado por um tempo. Fiz Direito na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá nessa faculdade, eu conheci um esporte chamado debate competitivo. Ninguém conhece. Interessante, né? Ninguém conhece. Que porra é essa? Que porra é essa? Cara, esporte, assim... Esse esporte ele surgiu no Reino Unido há mais de 100 anos. Provavelmente você já viu alguma coisa em filmes norte-americanos. A equipe de debate de Harvard. Então, tem uma briga lá, surgiu em St. Andrews ou em Oxford, mas surgiu no Reino Unido. E daí no Brasil existe há uns 12 anos, mais ou menos, debate competitivo. Conheci esse esporte na faculdade e é um esporte de oratória e argumentação. De modo muito simples. Imagina que nós estamos debatendo aqui e o tema do debate fosse: esta casa acredita que podcasts fazem mais mal do que bem. Esta casa acredita que podcasts fazem mais mal do que bem. E daí você não sabe qual lado você vai defender. Ó que doido. Pode ser que você caia no lado a favor do podcast ou contra o podcast. Então o tema... Interessante, cara. Eles liberam o tema na hora. Você não sabe qual que é o tema. Aí depois que eles liberam o tema, você vai saber que posição também. Então, literalmente, o campeonato de debate é isso. Você não sabe o que você vai defender, você não sabe que lado você vai estar. E daí, quando você descobre, você tem 15 minutos para construir um caso argumentativo. E essa é a graça. E daí você treina o quê? Pensamento crítico, raciocínio lógico, oratória, convencimento no geral. Cara, isso é muito foda. Oh, vamos fazer um debate. Não consigo. Mas é fácil, eu te ensino. Boa. E daí o que teve, né? Participei desse esporte, debate competitivo. Fiquei 6 anos nesse negócio, ganhei alguns prêmios em 3 línguas. Gostei muito desse esporte. E daí surgiu a oportunidade... É quase que, desculpa te interromper, mas é uma luta mesmo de palavras, né? É doideira. Tem argumentação e refutação. Então, a argumentação é como se fosse a espada, a refutação é como se fosse o escudo, e você tem que vencer a outra equipe. Tem juízes que vão falar quem ganhou, quem perdeu. Maravilhoso, cara. É divertido, é divertido. Eu gostava muito porque me incentivava a estudar. Então, os temas, eles são geralmente de temas contemporâneos. Então, meio ambiente, filosofia, ciência, feminismo, política, economia, direito. E você tem que ficar sabendo de tudo. Porque pode ser qualquer coisa. Os dois lados, né? É, e você não quer passar vergonha. Então, às vezes, parece assim, esta casa... Sempre a moção começa com essa casa. Esta casa privatizaria os presídios. Aí você nunca estudou sobre isso. Aí você já vai passar vergonha. Então, a gente tinha que estudar privatização no geral. Privatização é bom ou ruim? A gente já tinha vários argumentos prontos. Presídios. Aí envolvia um tema de criminalidade, de segurança pública. Então, você tinha que ter dados. Você tinha que saber aquilo. E daí você combinava na hora. Privatizar, presídio. Combinava tudo que você tinha previamente, porque você não sabia com antecedência. Montava uns argumentos e chegava. 3 pontos pelos quais os presídios deveriam ser privatizados agora. Então, é essa pegada. Sei que eu fiquei 6 anos nesse esporte e tive um êxito nele, foi bem legal. Aí eu pude ir para Portugal. Lá em Portugal, teve um intercâmbio. Aí você decidiu assaltar a Casa da Moeda lá perto? Tava do lado, né? Portugal é colado com a Espanha. Aí, lá em Portugal, eu entrei nos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso. Também é outra coisa que ninguém conhece. Tem no Brasil, inclusive. Como Enfim, que é isso? Toastmasters é o seguinte. Imagina um grupo que toda semana se encontra para treinar palestra e discurso. Então, imagina assim. Chega um cara, ele dá um discurso, aí as outras pessoas vão dar feedback. Foi top isso aqui precisa melhorar, muda isso, tira esse vício de linguagem. Aí imagina agora você fazendo toda semana. Maravilhoso. A ideia é essa. Então, Toastmasters, fiquei treinando lá. E eu falei, cara, isso é legal. Aí eu fiz um curso de oratória como aluno. Pareceu assim, curso de oratória, bacana. Eu fui ver, me inscrevi. Custou R$200, 2 dias inteiros. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Fiz, gostei. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho bagagem o suficiente para fazer meu próprio curso de oratória. Aí eu fiz um curso de oratória como professor, de graça, inclusive. Meu primeiro foi de graça. Fiz, gostei. E daí eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, mais de 10 cursos de oratória como professor. E eu acabei acumulando tanto conhecimento de oratória que eu virei bicampeão brasileiro de oratória. Então, qual que é a moral da história, né? Você perguntou. Poxa, por que oratória? Como que surgiu isso? Primeiramente, eu comecei a estudar comunicação para mim. Eu queria melhorar de vida. Eu queria ser mais feliz. E eu percebi, no meio do caminho, que era a minha vocação. Sendo que, em retrospectiva, tudo fica mais fácil. Você olha assim para trás e você fala assim, nossa, era óbvio, né? Olha tudo que você fez de oratória. É óbvio que você ia trabalhar com isso. Mas, cara, ano passado eu era advogado. Eu me formei em Direito, estava advogando. Inclusive, tudo que eu fazia de oratória era
para usar na advocacia. Chegou um momento que eu falei, cara, mas eu não tô tão feliz na advocacia. Por outro lado, tudo que envolve oratório eu fico extremamente feliz. E se eu empreender nesse ramo? E eu tomei essa decisão de empreender com oratória em maio de 2021. Maio de 2021, tomei essa decisão que foi a mais difícil da minha vida, provavelmente. Saí da advocacia depois de 6 anos de curso de Direito. Saí da advocacia, empreendi com oratória. E daí, em dezembro de 2021, surgiu o professor da oratória, que daí já é outra história. É engraçado, o fator motivador ali no início era justamente você ser ruim nisso, né? Era justamente você não conseguir se expressar com as outras pessoas. Eu acho isso muito interessante. Eu falei pra você antes, em off, que eu tava lendo aquele livro Maestria. Ele dá um exemplo de um cara de basquete que ele era alto, mas era a única coisa que ele tinha pra ter talento no basquete. Ele era alto, ele era desengonçado, não era rápido e não conseguia driblar. Foi justamente nas coisas ruins que ele virou o cara mais pica de driblar do basquete que já... Pelo menos ele é dos anos 90, que existiu naquela era. Justamente no que ele era o pior, ele acabou virando um cara muito bom. Interessante, né? Eu participei de um evento em janeiro, Lutz, que tem muito a ver com isso. Teve um cara que ele falou assim: Giovanni, todo mundo passa por um deserto. Olha só que louco. Nesse evento, a gente fez um exercício de autoridade percebida. Para quem não sabe, tem autoridade percebida e autoridade declarada. Autoridade declarada é quando você fala, eu sou foda. E a autoridade percebida é quando você nem precisa falar. As pessoas já veem que você é foda. Então, sua autoridade, ela te precede. Então, imagina uma nutricionista que está fora do peso e uma musa fitness. A pessoa pode ter até a formação acadêmica, mas se você for falar, eu quero ter o corpo dos sonhos, você provavelmente vai se convencer mais com a musa fitness. Então, ela tem autoridade percebida. E daí a gente fez um exercício de autoridade percebida, foi uma coisa muito louca. Foi simples assim, todo mundo vai levantar e vamos ver a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você olha para alguém. E daí, quando chegou a minha vez, levantei, todo mundo olhou para mim, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça quando vê o professor? E daí, não tô inventando, Lutz, é real. Primeira coisa que falaram, carismático, simpático, agradável. Eu falei, cara, tô muito feliz. Tô muito feliz porque eu era um nerd antissocial e eu tive que trabalhar muito pra me tornar carismático. Você tá falando que a primeira coisa que vem na cabeça quando você me vê é que eu sou carismático? Então, meu Deus, venci na vida, né? Consegui. Então deu certo, né? Deu certo.